palavra intolerância significa um conjunto de atos e manifestações que denotam desrespeito, rejeição e desprezo à dignidade e a opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a intolerância religiosa, um problema que atinge comunidades em todo o Brasil e muitas vezes as ações estão relacionadas ao racismo religioso. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista. E para entender melhor sobre esse tema, recebemos aqui no estúdio o professor do Departamento de Museologia da UFES, doutor em Educação, historiador, docente do Programa Interdisciplinar em Culturas Populares e do Programa de Arqueologia também da instituição, além de Babalaxé do Abaçá São Jorge. Fernando Aguiar, obrigada pela sua participação no programa de hoje. E a gente quer saber a sua relação profissional com esse tema. Conta pra gente um pouco do senhor. Somos nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Eu nasci e me criei dentro do candomblé e é indissociável essa relação minha, do meu sagrado, da minha produção profissional, da minha trajetória, da minha relação com a instituição e dos meus compromissos no sentido de não ser apenas mais um, mas me somar a muitas e muitos no sentido do combate a toda e qualquer forma de racismo, toda e qualquer forma de intolerância e seus correlatos. Professor, muita gente não sabe o que é o Babalaxé. Eu gostaria que o senhor explicasse. Na hierarquia do candomblé, nós temos o Babalorixá, ou Aialorixá, Babá, são expressões em Yorubá, Babá, pai, Orixá, do dono da cabeça, e a mãe. No meu caso, Babalaxé, o pai da força da casa, ou seja, aquele que auxilia o sacerdote e a sacerdotisa em todos os momentos, em todos os rituais, em todas as liturgias, do nascer ao morrer, ao retornar à casa do renascimento. Perfeito. Agora a gente vai entrar agora no tema e falando sobre dados, o Datafolha afirma que aproximadamente 90% dos brasileiros possuem alguma religião. Por que o Brasil é um país que cultua religiões? Se entendermos o processo de colonialidade do poder e a forma como se estabeleceu a partir da violência o ato da ocupação territorial, nós vamos notar que o Estado português chega com a Igreja Católica no processo de catequização, pacificação e dominação territorial. Neste sentido, há um choque extremamente violento do ponto de vista dos conflitos no campo religioso, porque, primeiro, há um impacto sobre as comunidades dos povos originários que já tinham suas cosmovisões de mundo, suas cosmologias e cosmogomias. Entretanto, com a chegada dos africanos, que também tinham as suas, isso também vai impactar. Neste sentido, muitas das vezes, a religião ela torna-se um elo de reconexão, de religação entre o homem e o sagrado, como forma de tentar entender o seu sentido de existir, o seu sentido de viver, e mais que isso, no sentido de buscar encontrar respostas que a própria experiência cotidiana da vida não lhe possibilitam. Ok, agora a gente vai falar sobre a intolerância, né? Que é uma coisa que começou lá no passado, né? Durante períodos de guerra, não é, professor? Conta pra gente. Eu prefiro denominar racismo e não intolerância. A saudosa Macota Valdina, que era uma sacerdotisa do candomblé banto baiano, ela dizia: nós não queremos ser tolerados, nós queremos ser respeitados. Nesse sentido, o conceito de intolerância, não só no senso comum, mas também no conceito, enquanto categoria analítica ou conceitual, ele não dá conta da realidade, quando a gente considera a experiência brasileira. Você não vê uma relação de racismo religioso entre cristãos de várias denominações, entre várias denominações. Você vai encontrar em relação às práticas dos povos originários e à prática das religiões dos pretos. Por exemplo, eu sou um homem não branco, mas não sou um homem negro, mas sou praticante do candomblé. O que me faz ser perseguido e rechaçado do ponto de vista do racismo não é necessariamente a minha cor, mas o fato de eu praticar uma religião
própria dos pretos, oriundo de África, da parte mais preta do continente africano. Então, agora a gente vai continuar aqui falando sobre dados, né, de intolerância. E segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, em 2018 foram registradas 615 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. O número saltou para 1.418 em 2023, um aumento de mais de 140%. O que o senhor atribui esse problema que acontece aqui? Primeiro, nós vamos perceber que desde a década de 1990, início dos anos 2000, nós tivemos um crescimento significativo de congregações neopentecostais. E a relação de algumas congregações neopentecostais com a formação e operacionalização de partidos políticos. Os púlpitos se transformaram em palanques eleitorais. E aí a gente começa a perceber uma questão. Eles constroem para si uma agenda de costumes para justamente empreender dentro de um Estado laico, como é o caso brasileiro, a concepção de padrão de vida e de organização e controle moral e social de acordo com seus princípios. E com o crescimento dessa onda neopentecostal e essa agenda de costumes inserido na dimensão política, isso trava uma verdadeira guerra religiosa, não no sentido apenas de exterminar, de acabar para converter, mas utilizam a demonização como uma questão de referencial racial para se projetar e trazer cada vez mais um número maior de seguidores para efetivamente tentar eliminar toda e qualquer concorrência de bem simbólico nesse campo religioso. Ok, professor, agora a gente vai falar da Constituição Federal, né, de 1988, que foi quando foi estabelecido o Estado laico, que o senhor citou aí há pouco. Então, eu queria que você explicasse o que é o Estado laico, para que as pessoas saibam. Tem muita gente no Brasil que não conhece isso. O Estado laico ele se apresenta desde a primeira Constituição de 1889. No século XIX, já no início da República, a primeira Constituição republicana. E ela vai se propagando até a Constituição de 88, que é uma Constituição mais democrática, mais cidadã. O fato de ser constitucional, a laicidade do Estado, ou seja, o Estado não pode ter religião oficial, mas o Estado tem que garantir a liberdade de culto e a liberdade de expressão religiosa e de manifestação religiosa de todas as pluralidades e diversidades. Mas ele não pode tomar partido por A, por B ou por C. Mas, infelizmente, essa laicidade é apenas um registro institucional legal, mas que a gente não percebe a sua operacionalização na prática. Um dos caminhos que pode se estabelecer na contramão da intolerância religiosa é o sincretismo religioso, que se configura pela mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. Os repórteres Maiara Ellen e Jefferson Santos foram ao mercado Thales Ferraz, no centro de Aracaju, para ouvir as pessoas e procurar entender como esse sincretismo se manifesta em suas vidas. Acompanhe. Hoje estamos aqui no mercado Thales Ferraz, no centro de Aracaju, para conhecer melhor como as pessoas vivenciam sua fé. Vamos entender um pouco mais sobre o sincretismo religioso e como ele uniu elementos de várias religiões aqui no Brasil. Vem comigo? Eu estou aqui com Silvaneide Soares, que é vendedora de artigos religiosos. Silvaneide, qual a sua religião? Eu sou umbandista. Minha religião de batismo é católico. Gosto da Umbanda. Sou umbandista. Eu sou católica, apostólica, praticante. Na verdade, eu sou umbandista, mas fui criada na católica. Cristã, sou evangélica. Umbandista. Eu me criei dentro da Igreja Católica Romana, porém, com o passar dos anos, eu mudei de cidade, criei outras atividades na minha vida e conheci o Allan Kardec. Você percebe características da sua religião e outras religiões? Claro que sim, eu percebo características da religião católica em quase todas as religiões que a gente tem aqui no Brasil, né? Por ser solidário ao próximo, ser amoroso, né? Cuidar da natureza, respeitar os seres humanos, respeitar a natureza. Acho que isso é cosmopolita, né? Está em quase todas as religiões. Eu creio que realmente só as músicas. Tem músicas da igreja, né, católica que cantam em outras igrejas evangélicas.
É só em questão mesmo de música. O incenso de igreja, tanto serve para o católico como da Umbanda. O sal grosso, muita gente usa, que usa também para escaldar pés, usa para banho de limpeza, usa também para banho de ambiente. Muita diferença. Porque o povo católico, eles idolatram muitas imagens. E nós não, só adoramos um só Deus, um Deus que a gente não vê, mas sentimos e temos certeza da presença dele. Eu creio que a gente tem que respeitar cada um com a sua religião. Mas existe ainda gente persecutória, assim, que não quer saber. Fala assim, não quero saber não, dessa história não. Vamos conversar, não é assim não. Porque a gente trabalha dia a dia com pessoas diferentes. Mas e sim, com religiões também diferentes. Mas um aceita e outro não aceita. O pessoal os evangélicos, né? Que sempre combatem, né? E você vê que está acontecendo que no Brasil, só o ano passado foi 1.200 ataques a centros, né? Afro-religiosos. Quer dizer, aí tem essa questão também desse fanatismo, né, evangélico que atrapalha muito. Eu vejo uma grande diferença da Igreja Católica, de onde eu fui criada, e do local Centro Espírita Kardecista que eu frequento hoje. A gente tem mais amorosidade um pelo outro, a gente não tem competição entre quem tem o seu carro melhor, entre quem se veste melhor, e a gente está ali unido pelo bem da humanidade. Em todo lugar tem uma religião, o Deus só faz mudar de nome, é o mesmo. Maomé, Buda, só faz mudar o nome e o lugar, mas o Deus é um só. Na sua família existem pessoas de outras religiões e como você lida com isso? Ótimo, a nossa família é uma família muito grande, né? Eu tenho 3 irmãs, mas tenho 7 tios. Então tem quase todas as religiões brasileiras tem na nossa família. A gente consegue conversar, interagir muito bem, né? Respeitando cada um a sua religião e, sobretudo, com muito amor, né? Graças a Deus hoje está melhor, certo? Antigamente existia aquela disparância muito grande, hoje não, está melhor, certo? O evangélico, ele aceita, vamos colocar em Belém, o Círio de Nazaré. Os evangélicos participam do Círio de Nazaré. Aqui eles criticam, mas lá todo mundo se une em torno do objetivo. Eu trabalho com evangélico, trabalho com católico, trabalho com bandista, trabalho com todas as religiões. Só que a gente vê que ainda tem pessoas que falam assim, coisas de macumba, entendeu? Aí ainda existe preconceito. Para tu ver uma coisa, tem gente evangélica que passa aqui e topa o nariz. Tá entendendo? Fica conosco quando vem aqui, que olha ali, aí quer, e volta. Entendeu? Aí acerta um certo preconceito. Aqui na venda da senhora, vem pessoas católicas comprar ervas para poder fazer reza? Os católicos vêm me comprar chás, acabam dizendo assim, menina, eu não sou da religião, da Umbanda, mas eu sou católica. O que é que você acha? Passa assim, eu estou me sentindo assim muito angustiada. Quais são essas ervas aí que você passaria para mim deixar assim com mais energia? Fora que você venha participar de alguma coisa de Umbanda. Eu digo, sim, eu vou passar um banho para você, que bom. Aí, acabo passando o banho e a pessoa gosta. Aqui foi possível perceber que, diferente da intolerância religiosa que segrega e oprime, o sincretismo religioso é o que reúne várias religiões na prática da fé. Maiara Ellen, para o Ponto de Vista. Muito boa a matéria, obrigada Maiara e Jefferson. E professor, a gente quer saber, o sincretismo seria uma forma de trazer harmonia entre as crenças? O povo brasileiro, ele é fruto de uma diversidade plural, de uma diversidade cultural, religiosa, de visão de mundo. Então, o brasileiro e a brasileira, eles transitam de acordo com o que é possível, o que é viável, das suas experiências de existir na sociedade, na família, na casa. Isso não impede de que tenha aqueles que tentem cada vez mais seguir a sua doutrina de uma forma mais racional, mais coerente. Às vezes a gente entende como sincretismo, mas pode também ser uma justaposição. A justaposição, diferentemente do sincretismo, é você incorpora o elemento do outro para fortalecer o seu. No sincretismo você funde. Na justaposição, não, você coloca passo a passo, onde tem duas coisas distintas para fortalecer você. Já no sincretismo, não. Você funde, você cria uma relação híbrida entre eles para construir e consolidar uma coisa que não é originalmente nenhuma nem outra. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a lei que criou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Não saia daí, o Ponto de Vista volta já.
Estamos de volta falando sobre intolerância religiosa com o professor Ibabalaxé do Abaçá São Jorge, Fernando Aguiar. Professor, podemos dizer que houve avanços desde a lei que criou no ano de 2007 o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no Brasil, comemorado no dia 21 de janeiro? Certamente que não. Os dados, inclusive, apresentados desde o início por você, sinalizam que não. Então, a gente começa a perceber que a lei é um marco importante. Inclusive, a lei é fruto, a data que é escolhida foi justamente a data do falecimento do Aialorixá da Bahia, vítima, efetivamente, da ação de um jornal da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus. Tiraram uma foto do candomblé dela, postaram no jornal interno da Universal e foram para a porta da casa dela dizer desaforo, e ela infartou e morreu. E isso tomou um marco para o combate justamente a essas formas de racismo. Ter a lei apenas não basta. E a gente, quando começa a pegar os dados, efetivamente, que a gente tem, das violações e dos casos, que aumentaram grandemente, as violações muito mais do que os casos de racismo. E além disso, também, extermínio de sacerdotes e de pessoas dessas religiões. São muitos os casos de discriminação quanto à religião. E eu pude conhecer as histórias de alguns deles de perto. Relatos de olhares tortos e principalmente de medo. Acompanhe agora na reportagem. Você já deve ter ouvido falar em casos de preconceito e discriminação de pessoas por conta de suas opções religiosas. Esses episódios acontecem no mundo todo e estão presentes em quase todos os momentos da história. Tudo começa com um olhar desagradável, piadas, julgamentos, podendo chegar até a violência e a agressão física. Olhares atravessados, quando eu ia nas férias, por exemplo, para a minha cidade, que entrava na casa espírita, a gente percebia os olhares preconceituosos das pessoas quando a gente adentrava a casa. Resistência de familiares também, né, de afastamentos até, de tios, de primos, por conta dessa aproximação que a gente estava tendo da doutrina espírita. Piadas, ataques hostis, no sentido de diminuir a inteligência, como se a fé cristã não fosse uma fé racional. Zombarias, brincadeiras. Você tem medo de falar, você está num ônibus, você está andando na rua, conversando com um amigo, por exemplo. Eu sou casada com alguém que também é da religião. E a gente, quando está falando, a gente tem medo. Evita estar em Uber e estar falando sobre isso, estar em um local público e estar falando, porque as pessoas olham torto, entendeu? E você tem medo do que você vai ouvir. Muito comum, né, as pessoas muitas vezes não respeitarem. Creio que o grande problema da humanidade hoje é a falta de respeito. Respeitar o diferente, respeitar a pessoa pelo vestir, pelo portar-se, pela sua fé. A intolerância religiosa é a incapacidade de aceitar, reconhecer e respeitar práticas e crenças religiosas de terceiros ou a sua ausência. A raiz da intolerância não começou agora. O ser humano já tinha comportamentos e atitudes intolerantes há vários séculos. Isso remete lá ao Império Romano, que tolerava modos de vida que não atrapalhavam o império, os interesses do império, né? A esses modos de vida, o império, a lei romana chamava de religio licita. A palavra religio aí não é gratuita. As religio ilícitas que atrapalhavam o interesse do império era negado, não podia. Então a tolerância tinha um limite. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, a cada 15 horas no Brasil é registrada uma denúncia de intolerância religiosa. As autoridades acreditam que esse número seja ainda maior, pois muitas ocorrências não são denunciadas. Em apenas um ano, o número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106%. A maior parte dos casos acontece com religiões de matriz africana. 6 em cada 10 vítimas são mulheres. Infelizmente, hoje as pessoas pensam que praticar qualquer tipo de crime de ódio, qualquer crime de discriminação nas redes sociais, em postagens de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, vai ficar impune, não vai, né? Nós temos os recursos, a polícia tem os recursos para
chegar a essas autorias, mesmo que sejam perfis fakes, ou que, né, seja utilizado algum número de telefone, e, enfim, para a prática delituosa. E também a gente verifica muito essa prática aqui. E aí, nesses casos, a pena pode chegar até 5 anos de reclusão, os crimes praticados no espaço virtual. Posicionamentos, crenças e interesses diferentes fazem parte do mundo. O respeito entre as pessoas é o que pode garantir uma convivência saudável em sociedade. Foi pensando nisso que o padre Adeilson permitiu pela primeira vez no estado que indivíduos das religiões de matriz africana, além de lavar as escadarias da Igreja Católica, adentrassem ao espaço, celebrando o dia de Nossa Senhora da Conceição e a Mãe das Águas, Iemanjá. Tem uns 15 anos que eles vêm, mas as portas da igreja sempre fechadas. De um certo modo, assim, não sei se os padres anteriores com medo, com receio do que poderia acontecer. Então eu pensei, né, rezei e disse, este ano a gente vai abrir. E esse é o meu 2º ano. Ano passado eu não estive presente, mas esse ano eu disse não. Eu vou abrir as portas da igreja, eu vou conversar com eles e eu vou permitir e estar com eles e fazer uma oração juntos. Nós temos uma fé distinta, né? Então, o pessoal do axé, né, eles vivem a experiência religiosa deles e a gente respeita. O que essas pessoas querem é serem livres, sem preconceitos e sem discriminação. Respeito, acima de tudo, é o mais importante. Obrigada, Caio e Danilo, pela reportagem. E, professor, né, são situações que a gente viu, né, infelizmente, causam medo, olhares tortos. Né? É muito ruim você não poder mostrar quem você é, quem você deseja ser. O senhor já passou por algum tipo de situação de intolerância? A gente passa constantemente. Eu nem tanto, mas isso não impede. Eu fui vítima dentro da própria instituição, que hoje eu sou professor, quando eu fui aluno. Eu fui um dos primeiros do candomblé a abertamente se expressar dentro da instituição. Isso na década de 1980. Então, isso é muito complicado. As roupas que eu uso, as contas, os iãs que eu uso, que identificam que é a forma como eu quero ser visto pela sociedade, isso também, às vezes, é motivo de olhares de chacotas, de conversinhas. Eu não me preocupo. Eu me mostro, não para os outros, mas eu faço aquilo que eu sou, porque eu tenho a dimensão de que meu corpo é um templo sagrado. E como um templo sagrado, e eu sou dono politicamente do meu corpo, inclusive da circularidade do meu corpo, do movimento do meu corpo, do corpo enquanto ato político, eu faço isso. Mas nem sempre as pessoas têm essa dimensão. E a gente faz uma pausa agora para um intervalo. Ponto de Vista volta já. Estamos de volta com o Ponto de Vista, falando sobre intolerância religiosa, aqui com o professor Ibabalaxé Fernando Aguiar. Professor, eu gostaria de continuar essa entrevista e agora falando sobre a lei que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo, né? De que forma essa lei ela é importante e faz parte desse processo de luta? Faz parte de luta, é muito importante esse processo de luta, uma vez que, quando você tinha só a questão da injúria racial, ficava difícil de você provar que era racismo. A injúria racial é uma postura, um certo tipo de comportamento, mas o racismo não, já é um crime de fato. Aí você criminaliza, você tipifica, você fortalece inclusive o processo não só pedagógico como punitivo, para efetivamente qualquer prática que venha de encontro ao que seja o procedimento jurídico. Nesse sentido, houve um processo de fortalecimento, de empoderamento e uma dimensão muito mais de tentar possibilitar uma operacionalização mais célere e mais justa do ponto de vista da tipificação e da condenação, até como forma de as pessoas pensarem antes de cometerem, como forma efetivamente de ser uma ferramenta de luta e combate ao próprio racismo religioso. Estamos chegando aqui à reta final do programa e a gente sempre faz uma pergunta ao entrevistado. E eu quero saber qual o seu ponto de vista a respeito do tema de hoje.
Primeiro, eu gostaria de agradecer, é um tema extremamente que está na ordem do dia, é um tema extremamente complexo de se discutir, mas a importância e a relevância maior, ao meu ver, dessa discussão nessa pauta de programa é justamente chamar a atenção da sociedade para a sociedade, chamar da instituição e mostrar que a instituição, a Universidade Federal de Sergipe, tem uma função social também, que é a de combater toda e qualquer forma de racismo. Só quem é vítima sabe aonde dói a dor de ser tratado de forma não só diferenciada, mas excluída e violentamente ser excluído da liberdade constitucional do seu direito de praticar o seu sagrado. Chegamos ao fim do ponto de vista, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de dar um recado super importante a você, nosso telespectador. O Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal tem um número telefônico e um canal de WhatsApp que possibilitam gratuitamente a qualquer cidadão fazer uma denúncia sobre violações de direitos humanos, como é o caso da intolerância religiosa, da qual seja a vítima ou mesmo tenha conhecimento de que acontece com outra pessoa. Os números estão aparecendo agora aqui na sua tela. Recado dado, agora eu quero agradecer a presença do professor Fernando Aguiar, que nos ajudou na discussão da temática de hoje, e também a você que esteve com a gente durante o programa. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!